deputado estadual, delegado Dr. Jacó. Deputado estadual, Tercílio Turini. Vereadores: Davi Reis, Poim do Pirapó, Edson da Costa Freitas e Rodolfo Mota. Para a abertura oficial da nossa audiência pública, com a palavra, o presidente da nossa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador, professor Luciano Moreira. Boa noite. Pela minha história coreana, tenho a satisfação de realizar a audiência pública para a discussão do acordo de leniências entre o Ministério Público Federal, Força Tarefa Lava Jato do Paraná, agradeço a presença do deputado Carício Tirato, do deputado Dr. Jacó Vossa, do deputado Tercílio Turini, que atenderam ao nosso convite para participar dessa importante agenda da nossa Casa de Leis, onde estaremos discutindo o interesse da nossa cidade e da nossa comunidade. A Câmara realiza mais uma audiência pública este ano. Ao realizarmos essas audiências, que tem como objetivo principal aproximar a Câmara da comunidade, estamos ouvindo, debatendo e conhecendo os anseios da nossa população e também atendendo uma sugestão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Para a realização dessa audiência, a discussão desse tema, vamos falar da aplicação total da Lei 376, em Itapucarana e Ponta Grossa, que é esperada há anos, e a construção do ponto noroeste de Itapucarana. Fui procurado pelo professor William Caetano, assessor do deputado Tercílio Turini, e pelo vereador Rodolfo Mota, que propuseram a realização da mesa e nos auxiliaram para que pudesse ser feito. Desde já os nossos agradecimentos em nome da Câmara do Canal. Agradeço aos demais vereadores que encamparam a ideia. No caso, presentes aqui o vereador Gentil Pereira, o vereador Marcos da Vila Reis, o vereador Corinho e o vereador professor Edson, além do vereador Rodolfo, que já foi nominado. Senhoras e senhores deputados, passo a palavra para o cerimonial. Senhoras e senhores deputados, autoridades presentes, para iniciarmos a audiência pública, eu vou explicar como serão realizados os trabalhos essa noite. Será concedida a palavra aos senhores deputados e representantes, que compõem a mesa de honra por até 5 minutos, para que possam expor de maneira geral as suas considerações sobre o tema proposto. Logo após a fala dos nobres deputados, abriremos para os questionamentos que surgirem. Durante o período em que estiverem fazendo uso da palavra, lembramos que os nossos servidores continuam no hall de entrada da nossa Casa de Leis, conforme já anunciamos, à disposição para que vocês possam fazer suas perguntas e seus questionamentos sobre o assunto. As perguntas formuladas serão anotadas e repassadas à mesa. Informamos que não serão abertas perguntas para quem não estiver inscrito. Agora sim, podemos dar início aos pronunciamentos. Concedo a palavra ao deputado Jacó Vossa, por um período de 5 minutos, deputado. Senhor presidente, professor Molina, gostaria de cumprimentar o deputado Arilson Chiorato, deputado Turini aqui presente, cumprimentar os vereadores Poim, Marcos da Vila Reis, Gentil, professor Edson, vereador Rodolfo, também já nominado. Cumprimentar a todos os senhores e senhoras aqui presentes, pessoal da imprensa, lideranças, cumprimento o prefeito Paulinho de Califórnia aqui presente, né? E nós, efetivamente, gostaríamos, inicialmente, de parabenizar a Câmara Municipal de Itapucarana por essa iniciativa, né? A próprio assessor, o deputado Turini, William, que juntamente com o Rodolfo vieram com esta ideia, lógico, encampada pelos demais vereadores, porque aqui nós temos que discutir o seguinte: a grande verdade, sem meias palavras, é que essas empresas pedagiadoras, né,
pegaram uma mamata e um contrato aí de 24 anos para o Estado do Paraná. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um dos pedágios aqui do Estado mais caro do mundo, né? E quando finalmente, quase no findar do contrato, o contrato finda em 2021, descobre-se o que todo mundo já sabia, né? Que havia corrupção por trás do gerenciamento desses contratos, né? Que agentes públicos, agentes políticos estavam levando uma grana razoável para possibilitar que essas empresas não cumprissem ou não executassem o que estava no contrato, né? Quando o Ministério Público Federal, através da Força Tarefa da Lava Jato, chegou nesses empresários, os empresários propõem tal de acordo de leniência, que nada mais vem a ser do que uma delação premiada por parte deles, ou seja, eles fazem esse acordo e com isso não serão impostas a esses empresários, a essas empresas, algumas penalidades, né? O que ocorreu foi que o Ministério Público Federal parece que não confiava no Estado do Paraná, pelo menos naquele momento, e não convidou o Estado do Paraná. Bom, pessoal, a gente continua acompanhando aqui essa audiência pública que debate os acordos de leniência da concessionária Rodonorte e também aí o Ministério Público Federal. Bom, a gente vai continuar transmitindo aqui pela página do deputado Arilson a íntegra dessa audiência, esse evento que acontece aqui em Apucarana. A gente está posicionando aqui a câmera nesse momento, mas já já vocês continuam acompanhando aqui com a gente. Seguimos agora com a audiência. E agora elas vão devolver tudo o que surrupiaram do povo paranaense. Isso não é verdade. Na minha opinião, o Estado do Paraná está tendo um prejuízo enorme com esse acordo. E nós já chamamos uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O deputado Arilson participou, o deputado Arilson, eu subscrevi uma frente parlamentar só para discutir essa questão aí desse acordo de leniência que ainda não foi implementada pelo presidente da casa, o deputado Traiano, mas nós vamos insistir, porque nós queremos profundamente saber mais sobre como foi elaborado esse acordo. Porque me parece então que nenhum procurador, isso que eu estou falando aqui, eu já falei lá na presença da procuradora, lá na Assembleia Legislativa, a procuradora do Estado, falei na presença dela. Me parece que o Ministério Público Federal tinha todos os procuradores do Estado do Paraná sob suspeita. Porque não chamou o Estado do Paraná é que, em última análise, tem de dizer se ele concorda com esse acordo de leniência. Nós não concordamos. Nós tivemos trocando algumas ideias, eu, Rodolfo, o próprio Arilson, o Turini, algumas questões desse acordo não estão bem esclarecidas. Porque diz assim, que a Rodonorte vai ter que devolver 365 milhões para obras, tá? E mais 350 milhões em desconto na tarifa. Só que esses 365 milhões que serão devolvidos para obras não seriam as obras que já estavam previstas no contrato. Ora, se estavam previstas no contrato a duplicação entre Apucarana e Curitiba, Ponta Grossa, e se essa duplicação foi suprimida na corrupção, e agora se os 365 milhões não podem ser usados para fazer essa duplicação, porque está no acordo, então não haverá mais a duplicação. Aí a pergunta é, o Estado do Paraná vai ter que executar a Rodonorte para que essa duplicação, quando findar o contrato, ela seja feita essa duplicação? Então, assim, são muitas dúvidas. Então, existe aqui contradição entre o que diz a Procuradoria do Estado e o acordo de leniência. São muitos fatores que devem ser discutidos e nós vamos dar continuidade nisso, com certeza, na Assembleia Legislativa, eu, o Turini, o Chiorato, lá nessa frente parlamentar para discutir todos esses dados. Não vou me prolongar, porque depois a gente pode esclarecer mais nas perguntas que forem realizadas, mas digo de antemão,
Eu não, a minha opinião é que esse acordo é prejudicial, se for somente isso, para o Estado do Paraná. Esperamos que no futuro a gente consiga delimitar outras obrigações de fazer em relação a essa empresa Rodonorte, que já confessou que corrompeu agentes públicos para suprimir obras que era obrigação dela fazer. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos presentes. Quero agradecer, presidente Molina, o convite, a ideia da audiência, muito importante. Quero saudar os vereadores aqui presentes, o Gentil, o Marcos, o Coim, o professor Edson, o Rodolfo, o Ine, que ajudou a gente a organizar aqui, meu colega Jacovós, deputado Terceiro Turino, que é um experiente nesse assunto de pedágio do Paraná, o prefeito Paulinho de Califórnia, o Laércio, representante do prefeito Júnior, o Val, tantas outras pessoas aqui, hoje para a gente tratar um tema que envolve diretamente a Apucarana. Mas de lógica não é só Apucarana. De lógica já é o Mato Grosso do Sul e todo o estado do Paraná até o litoral, que é uma rodovia que corta o Paraná, trata de toda a economia do estado, principalmente a agrícola, que é transportada pelas rodovias, e além de fazer o transporte da saúde e da educação, uma vez que várias funções sociais do estado são centralizadas na capital paraense. Então, é um tema muito importante, um tema já abordado para a gente lá na Assembleia. No dia 5 de fevereiro, eu fui propositor de uma frente parlamentar sobre os fins do contrato de pedágio, subscrito aqui pelo Jacovós e pelo Dr. Luiz, que logo em breve está funcionando. E a gente vai discutir esse acordo de leniência. Um acordo que a gente ouve falar, que vai devolver milhões, que vai diminuir a tarifa, a gente já imagina que é benéfico. Muito pelo contrário, na minha ótica, na minha avaliação, esse acordo não tem benefício para o Estado do Paraná. Primeiro que o pedágio do Paraense é o mais caro do Brasil e o maior do mundo, tirando quando se tem o pedágio municipal da cidade de Paris, na França. A gente tem um pedágio que é absurdo, onde as obras já eram para estar prontas, onde as obras já tinham que estar concluídas. Tem uma carta que o Dr. Daniel Blansky entregou para mim, que é uma pergunta quando eu era presidente do Conselho de Governo de Apucarana ao governador, então já em 2002, onde dizia que esse trecho de Apucarana a Mauá da Serra tinha que estar incluído no ano 18 do contrato, ou seja, estaria pronto em 2015. O documento está aqui, pode ser distribuído para depois, né, doutor? Pessoal, e assim, não houve por parte do Estado a fiscalização suficiente. A AGEPAR, que é a agência de hoje que regula os contratos públicos do Paraná, o pedágio, o Sanepar e outros, não participou desse processo, desse acordo feito pelo Ministério Público Federal, assim como a Assembleia do Estado não participou, assim como o governo do Estado não participou, e principalmente o povo paranaense não foi ouvido para descer aceite ou não. Na minha opinião, o que foi declarado no acordo de leniência, por si só, já justifica o rompimento desse contrato. O pedágio do Paraná, gente, na verdade, só tinha um caminho, é o fim. Quando foi criado pelo então governador Jair Guilherme, era dito que o Estado não conseguia fazer a manutenção e a ampliação devida, e foi criado o tal de anel de integração. Um anel que, no fundo, deixou a região preenchida dentro do anel, mas empobrecida. Justamente essa região que a gente está aqui hoje. Aqueles que ficaram no centro tiveram problemas econômicos muito grandes. E essa discussão não foi feita por parte do governo na época. E hoje a gente tem problemas imensos. Por quê? Fim do contrato em 2021, já existe um movimento de outras concessões do Estado e a gente sequer discutiu um problema desse. O Ministério Público fez um acordo, coloca no acordo, principalmente que eu estou com o termo de leniência, na página 3, cláusula 4ª, onde fala do dito pela concessionária que recebeu propina para tirar um trecho na supressão de 81,1 quilômetros entre Apucarana e a cidade de Ponta Grossa. Também para tirar o contorno leste da cidade de Apucarana. Ou seja, tem confirmação da própria concessionária, a gente não executou isso, e o valor que se propunha pagar 715 milhões, onde 350 milhões são desconto de 30% do pedágio, mais o restante para fazer obra, sequer fazem 10 quilômetros quase
de duplicação. E a gente está perdendo só aí 81, fora a questão do conforto. É um acordo e podendo ser novas pedagiadoras do Estado. Isso não é correto. Já sabemos da prática, já sabemos dos artifícios usados, do que foi construído e o nosso total repúdio a esse movimento. Foi colocado entre os itens, além da multa de 30% do preço do pedágio e da confecção de algumas obras novas em 320 milhões, foi colocado plaquinha pedindo desculpa para o povo paranaense. E desde quando desculpa salvou a vida de muita gente que morreu nessa rodovia? Ou ainda, quando essa desculpa fez com que a economia do Paraná melhorasse? Então, a minha opinião quanto ao pedágio paranaense é que tem que ser o fim. E que se o Estado não conseguir manter, a gente tem que trazer um modelo próximo ao de Santa Catarina, implementado em 2007 pelo governo federal, que é o presidente Lula, onde a tarifa é módica e chega em torno de R$ 2,80 a R$ 3,20. É esse o caminho do Paraná, do pedágio. Então, quero falar da oportunidade, dizer que a homologação desse acordo pelo Ministério Público Federal foi feita no dia 23 de abril. E o cronograma de obras que o Estado que indicar, Jacobós Percy, tinha que ser montado 90 dias depois desse acordo. A gente está hoje aqui nessa audiência, já venceu os 90 dias e o cronograma não foi feito. Fui fazer o pedido junto ao DR, não existe o cronograma, e no dia 23/11 é o prazo final de 210 dias após a homologação para se iniciar as novas obras. Ou seja, não vai acontecer no prazo. Muito disso não é culpa do governo do Estado, quero deixar aqui claro. É a falta de discussão participativa onde o Estado devia estar nesse acordo de leniência. Por isso, nós aqui temos um papel importante. A sociedade bucaranense, paranaense, de discutir isso, de cobrar. Quero louvar a atitude da Câmara, dos vereadores, e dizer que a gente precisa de mais forças para vencer essa batalha. Que nós estamos lidando com grandes potências econômicas do Brasil e fora do Brasil, que são mantenedores dessas pedagiadoras que usurparam, roubaram e saquearam a economia do povo paranaense. Conta com a gente e a gente vai estar lá, os 3 deputados, junto com todo mundo aqui, pedindo informações, fazendo audiência, pressionando até a gente conseguir o avanço nesse sentido. Obrigado pela oportunidade. Passando a palavra ao deputado Dirceu Turino. Por favor. Boa noite, pessoal. Cumprimentar o nosso presidente, o vereador Molina. Em nome do vereador Molina, cumprimentar todos os nossos vereadores aqui de Apucarana. Estou vendo aqui o vereador de Camila, o Toninho, o Haroldo de Arapongas, prefeito de Califórnia, mas cumprimentar todos os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos que se fazem presente. Cumprimentar nosso companheiro da Assembleia, o delegado Jacobós, o Arilson Fiorato, e cumprimentar também o pessoal do movimento Apucarana no Mapa, e que a gente sabe que tem feito uma grande defesa aí de toda essa questão para que as obras, pelo menos as obras que estão no contrato, sejam realizadas. Olha, pessoal, quem está na política há mais tempo se lembra que há mais de 20 anos atrás, esse contrato com as concessionárias, são 6 concessionárias, esse contrato é um contrato de 24 anos. Agora, em novembro, esse contrato vai completar 22 anos. Lá no início do contrato, nos venderam um sonho, que seria uma coisa extraordinária, que as rodovias seriam de primeiro mundo, grande parte de todo o anel de integração seria duplicado, e que sobraria muito dinheiro para fazer as melhorias nas outras rodovias do estado do Paraná. Passado, não foi necessário 22 anos. Passado alguns anos, a gente viu que isso era uma balela e aquele sonho virou num grande pesadelo e num grande imbróglio, e talvez hoje a maior maracutaia do estado do Paraná, a maior caixa preta, é essa questão do pedágio. Então,
A hora que abrir toda essa caixa preta, eu acho que a questão da Petrobras vai ser fichinha perto disso. É um absurdo o que isso alimentou a corrupção. Olha, quando o Lerner, ele trouxe para si, para o estado do Paraná, o trecho de concessão hoje são perto de 2.500 quilômetros, 1.800 quilômetros são rodovias federais. Ele não colocou nada de contrapartida do governo federal. Recebeu ligação. Ele trouxe essa responsabilidade para o Estado e nem praticamente os impostos passaria para o Estado, porque o governo federal, além de passar esse abacaxi para o governo do Paraná, esse que é chamado negócio da China, o governo ainda recebe cerca de 300 milhões de reais de impostos por ano, e o Paraná, aí com esse imbróglio, que o pedágio lesivo para o usuário e lesivo para a economia do Paraná. Nós que ficamos longe da capital, do porto, pagamos um preço muito alto. Não é o preço só que se cobra para levar soja, milho, trigo, os outros produtos. É um preço que muitas empresas que poderiam se instalar aqui no norte do Paraná não se instalam mais, porque o pedágio é uma das coisas que impede, isso fica muito caro, o custo. Então as empresas estão se instalando aonde? Na região metropolitana e até nos Campos Gerais. Nós vamos ter grandes ilhas de prosperidade e regiões pobres no resto do estado do Paraná. Então essa é a realidade. Vocês se lembram que eu estive aqui junto com outros deputados na legislatura passada, que existia um movimento muito forte de prorrogar esse contrato por mais 25 anos. Foi uma luta da sociedade, do setor produtivo, da Assembleia Legislativa, e conseguimos realmente mudar isso. Conseguimos fazer que pelo menos não ocorresse a prorrogação desse contrato lesivo do Estado do Paraná. Uma luta. A luta agora é para fazer com que aquilo pouco, que muitas das obras, os aditivos, eles saíram do contrato. E aquilo que ficou, as obras eram para ter sido feitas lá no começo do contrato, no meio do contrato. Jogaram para o fim do contrato. E muitas das obras que estavam previstas ainda no contrato estão dizendo que não vai ocorrer. Olha, deputado Jacovós, deputado Arilson, o ano passado eu fiz um pedido de informações, eu vou deixar cópia aqui com o presidente, vereador Rodolfo, eu agradecer à Câmara e Vossa Excelência aí por ter puxado essa discussão junto com os outros vereadores. O ano passado nós fizemos um pedido de informações para o DR e nós fizemos um número grande de questionamentos sabendo o seguinte: qual o cronograma da duplicação da 376 de Apucarana até Ponta Grossa? E eu tenho aqui a resposta. Na época tinha um bochicho que 70 quilômetros não seriam duplicados. E o DR respondeu. Eu vou deixar aqui. Não são 70, são 90 quilômetros. Olha aqui, está todo detalhado e está descrito inclusive os quilômetros que não serão duplicados. Eles vão duplicar, por essa resposta, 156,22 de um total de 246,20 e vai ficar para trás 89,98. Exatamente 90 quilômetros vão ficar sem duplicar. E a gente vinha pedindo providência para o Estado. O Estado tem poder, mas ao longo desses 22 anos, o DR, a AGEPAR, o governo do Estado, todos não fizeram nada de fiscalizar. Tanto é verdade, quando eu cheguei na Assembleia, um ano depois, eu procurei a AGEPAR e eu falei, eu quero saber quanto se arrecada por mês, por ano, em cada praça de pedágio. E a resposta foi, nós não temos esse dado. Mas como? E aqueles dados que saem? Só a concessionária tem.
Governo do Estado nunca fiscalizou uma praça de pedágio, nunca contou o número de veículos que passa pela praça e delegava isso para as concessionárias. Fizemos um projeto de lei chamado pedagiômetro, que depois de 3 anos, lá no momento de que a base do governo titubeou, nós conseguimos aprovar. Em dezembro de 2015, virou lei em janeiro de 2016, era para ser implantado em 180 dias. Passado mais de 3 anos, o pedagiômetro não foi instalado. Um minuto, já concluirei. Não foi instalado. Nós queríamos saber o pedagiômetro em tempo real, ele iria saber quantos veículos passam e quanto seria arrecadado por segundo, por minuto, por semana, por mês e por ano. Por que não instala? Por que não instalaram? Porque provavelmente ia ter que botar muita gente na cadeia. Provavelmente aquele valor que estava sendo colocado, talvez seria o dobro ou o triplo. E agora vem esse acordo de leniência. O acordo de leniência, se é um avanço por um lado, ele não atende todos os interesses públicos. Para duplicar todas as obras da Rodonorte, que é Apucarana a Ponta Grossa, e o trecho que ela tem também obrigação até Curitiba, e a 151 até Jaguariaíva, precisaria, eu conversei essa semana com o secretário, 1,5 bilhão, e eles vão ter 365 milhões de reais para realmente duplicar. E tem mais, está escrito aqui, olha, no acordo de leniência, se não se chegar num acordo do DR com o Ministério Público e com a concessionária pode usar isso em redução de tarifa, e nós ficamos zero de obras. Então essa audiência aqui, ela é fundamental para a gente encaminhar questões para o DR, para a Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de que a gente tem que cobrar essas empresas e o Ministério Público, que não chamou o Estado para ser parte desse processo. Depois, nas perguntas, nós poderemos continuar fazendo debate. Obrigado, pessoal. Obrigada, deputados. Obrigada, deputados Tercílio Turini, doutor Jacovós e Arilson. Senhoras e senhores, entramos em uma nova fase da nossa audiência pública, agora com a participação de todos vocês, da nossa comunidade. Os senhores que compõem a mesa passarão a responder os questionamentos feitos pelos inscritos. Informamos que as perguntas terão duração de até 1 minuto e as respostas de até 3 minutos. As perguntas formuladas já foram repassadas, já estão todas com o presidente que irá conduzir os trabalhos. Informamos que nem todas as perguntas serão respondidas pelo tempo que temos, mas nós já conversamos com a assessoria dos deputados e todas as perguntas serão entregues para a assessoria. Vocês disponibilizaram e-mail, disponibilizaram telefone também, e eles se comprometeram a responder todas as perguntas e vão ser enviadas para cada um dos inscritos que formularam as perguntas, tá? Os nossos parlamentares podem ficar à vontade e responder as perguntas da mesa mesmo, né? Não tem necessidade de virem até a tribuna, mas fiquem à vontade. Informo que todos os deputados irão responder os questionamentos. Senhor presidente, o senhor pode ficar à vontade para começar as perguntas. Vou dar uma baralhada nas perguntas aqui. Eu peço que os deputados, eles têm 3 minutos para responder cada pergunta. Vou começar com o doutor Jacovós. Pergunta da ex-vereadora Aurita Bertoni. É possível entrar como uma ação civil pública a fim de garantir os direitos de ir e vir de pedestres, ciclistas, carroceiros, etc. O viaduto contorno sul, porque só ficou mantido o direito de veículos? Essa é a pergunta da vereadora Aurita para o deputado Jacovós.
A resposta é afirmativa. É possível, sim, através da impetração de uma ação civil pública, né, o Ministério Público, que tem de mover essa ação, garantir a execução daquilo que está previsto, obviamente, no contrato de concessão, que foi um contrato de 24 anos. E se neste contrato estava previsto a questão do contorno leste, previsto a duplicação entre Apucarana e Ponta Grossa, uma ação civil pública resolveria isso, que teria de ser impetrada, no caso, pelo próprio Ministério Público, tá? O Ministério Público tem essa titularidade, tá? Para entrar com uma ação nessa situação. Agora, como nós dissemos aqui, o contrato de leniência, ele é bastante dúbio, tá? Ele, ao mesmo tempo que diz que serão devolvidos esses 365 milhões, e que esses 365 milhões não podem ser usados para obras que já estão no contrato, ou estavam no contrato. Mas aí fica uma dúvida, porque quando houve a corrupção, qual foi o motivo da corrupção? A Rodonorte não chegou para o diretor do DR, que foi em Cana, e disse assim: olha, estamos dando esse apartamento para você em Camboriú aqui, porque você é bonito. Falou assim: ó, estamos dando esse apartamento para você em Camboriú, porque nós queremos que você suprima essa duplicação de Apucarana até Ponta Grossa, ou que seja retirado o contorno leste, certo? E aí foi feito um ato administrativo no DR, não se fala em aditivo contratual. Agora a pergunta é: se não pode ser feito nem o contorno leste, nem a duplicação com os 365 milhões, quem que vai executar agora, após vencimento do contrato, a concessionária? É bastante complicado. Por isso que havia necessidade da Procuradoria do Estado ser representada nesse acordo de leniência. Eu não quero aqui fazer críticas ao Ministério Público Federal e nem à Força Tarefa da Lava Jato, que fizeram nesse país nos últimos anos um grande serviço ao Brasil, colocando na cadeias empresários corruptos que, através das suas empresas, faziam todo tipo de desgraça para esse país. Mas o Ministério Público Federal, nesse ponto aqui, eu sou obrigado a dizer que eles acharam que não tinham de dar satisfação para ninguém. O povo paranaense, eles não deviam nenhuma explicação. E continuo achando, com todo respeito, porque nós convidamos eles para irem lá em Curitiba, na audiência pública, e eles mandaram um ofício dizendo que eles não tinham nada a se manifestar. Então, com todo respeito, eu não entendo porque o Ministério Público Federal se fecha numa bola e não quer conversar com o povo paranaense. Pergunta do senhor André Romagnoli. Segundo informações, os recursos reservados no acordo de leniência entre a Rodonorte e o Ministério Público Federal serão insuficientes para a duplicação dos 82 quilômetros entre Apucarana e Ponta Grossa e o contorno leste de Apucarana. Diante dessa situação, qual a posição dos deputados estaduais Jacovós, Arilson, Tercílio e Turini em relação a essa situação? Qual a posição de vocês com relação a essa situação? Deputado Arilson. André Romagnoli, obrigado pelo questionamento. A posição nossa é de total repúdio a essa atitude. Primeiro porque tem dubiedade, como o Jacovós colocou, no termo de leniência feito pelo Ministério Público Federal. Primeiro porque os 300 e poucos milhões, ou 715 que fosse ao todo, tirado, mesmo que a gente não considerasse o dinheiro do desconto da tarifa do pedágio, seriam insuficientes para fazer o 82 km e o contorno, ou seja, não daria. O legado original, como o Jacovós coloca na fala dele, era para essa obra estar pronta. Ela foi tirada do contrato por propina.
ou seja, ela foi extinguida. E ainda, ao suprir a obra, você na verdade tem uma diminuição do valor contratual. Porque tinha X milhões, um exemplo, para fazer todo o contrato com essas obras-pontes. Você tira ela, dá um desconto, que é um desconto, é um negócio da China esse acordo de leniência. Eu também não quero tecer críticas profundas ao Ministério Público Federal, porque acho vantajoso a ação, foi benéfica para a cidade paranaense, mas ao ceder para essas empresas como foi feito é muito ruim, principalmente para Apucarana. O nosso manifesto dentro da Assembleia, nessa formação dessa frente parlamentar, será de lutar para que isso seja refeito, ou seja, que seja efetivado o contorno e os 82 quilômetros, assim como obras acessórias. Aqui a gente só está falando da duplicação, mas tem obra arquitetônica, tem guarda-reio, tem sinalização, tem viaduto e tantas outras coisas que estão no contrato original, suprimido pela propina, declarado pela empresa que vai ficar idônea para participar de novas licitações de pedágio no Brasil e no Paraná. É esse ponto, vereador Haroldo de Arapongas, que já discutimos isso com você também, que a gente não concorda com o acordo de leniência. Mas a gente tem que trabalhar isso lá dentro, com mais deputados. Embora a gente represente mais a região, somos aqui da região, a gente tem que trazer todas as forças. Todas as forças, todos os partidos, todas as associações, todos os movimentos. É uma causa do povo paranaense. Por isso, mais uma vez, parabéns pela audiência e dizer que esse assunto sempre teve no mapa de compreensão tanto minha, do Jacovós, quanto do Tercílio. A gente lá de trás já vem cuidando desse assunto. Agora, quando o acordo é proposto e homologado no dia 28 de abril, torna público o que foi feito. Por isso as ações que a gente tem que promover são agora, dia 28 do 11, é o prazo de início já para as obras, são 210 dias após a homologação. Então, quero colocar como sugestão aqui já um pedido de informações ao Ministério Público, ao DR, do cronograma de obras. Será que estaremos no cronograma de obras? Não estaremos no cronograma de obras? Ou melhor, poderá ser usado esse dinheiro para essas obras ou não? Que é a principal dubiedade desse acordo de leniência feito pelo Ministério Público Federal, que não respeitou o Estado paranaense e muito menos o papel do governo. Pergunta para o deputado Tercílio Turini, pergunta feita pelo Dr. Ribamar Leonildo Moranese. O movimento Apucarana no mapa nasceu há cerca de 4 meses. Por conta do inconformismo diante dos acordos espúrios celebrados dentro do contrato de concessão de rodovias do Paraná, principalmente o ocorrido em dezembro de 2016, segundo o termo de leniência, onde foram desobrigados, desculpe, não, a letra está boa, é a visão que é ruim, desobrigados de realizar mais de 80 quilômetros de duplicação entre Apucarana e Arapongas e o contorno leste. Um prejuízo muito grande a Apucarana e o Vale do Ivaí. Para Apucarana não ser totalmente e injustamente prejudicada, há no plano de aplicação dos 365 milhões alguma obra que contemple o Vale do Ivaí? Deu para entender, deputado? Então, tá bom. Desculpe. Alô? Doutor Ribamar, muito obrigado pela pergunta. Olha, esse acordo de leniência, ele realmente não atende os interesses da população em geral, porque essas empresas, embora nós não temos os aditivos aqui, que eles não foram liberados do acordo, em que o pessoal da empresa, eles relatam com detalhes as propinas, as falcatruas, superfaturamento, tudo é conta maracutaia, mas pelo menos está dito que os ilícitos que eles fizeram. Esse pessoal deitou e rolou, fez tudo quanto é sacanagem contra o povo do Paraná ao longo de 22 anos, e agora eles fazem um acordo de leniência em que eles vão receber do Ministério Público Federal um atestado de boa conduta. Um atestado de boa conduta, porque essas empresas elas vão poder continuar atuando, elas cumprindo o acordo de leniência, elas vão poder participar de outras licitações.
anunciado até mesmo uma nova licitação de pedágio. E o prejuízo para todos nós, ele é brutal, porque se tivesse duplicado de Apucarana até Ponta Grossa, tivesse tudo duplicado, como está no contrato, num novo contrato, numa nova concessão, você poderia pegar esse trecho todo e colocar dentro daquilo que se chama pedágio de manutenção, como vai para Santa Catarina, e aí o preço do pedágio cairia, por exemplo, para R$ 2,50 a R$ 3,00 para carro de passeio. E nós pagamos por isso durante 22 anos e vamos pagar mais 2 anos, 24 anos, e nós não vamos ter mais de 1/3 da obra ser realizada e nós vamos ter que pagar de novo numa nova concessão. Então, isso é um prejuízo brutal para hoje, para amanhã e talvez para daqui a alguns anos. Então, essas empresas, elas estão sendo extremamente beneficiadas. E olha, os 365 milhões que estão reservados para obras, logicamente que não dá para fazer muita coisa. Eu citei aqui que para fazer todas as obras, a Rodonorte, o pedágio dela vai até Curitiba, daqui de Apucarana a Curitiba, e a 151 que vai até lá, Jaguaraíva. Tem quase 30 quilômetros lá na Piraí, Jaguaraíva, tem questões lá em Campo Largo, tem o contorno de Apucarana, tem aqui o contorno leste, né, daqui de Apucarana, tem a questão dos 90 quilômetros. Esse recurso daria muito para fazer, talvez, 40 quilômetros. E onde serão feitos? E eu tentei tirar isso do governo, lá do secretário, mas ainda não está disponível. O Rodolfo, acho que ouviu parte da conversa que nós tivemos lá, porque não estão chegando num acordo mesmo para os 365 milhões com a concessionária. Agora, o prejuízo é para todos nós aqui, é para nós lá de Londrina, é para o pessoal do Vale do Ivaí, que vão ter o mesmo prejuízo porque eles usam a mesma rodovia. Depois até poderia complementar, mas o meu tempo esgotou. Pergunta para o deputado Jacovós. No caso, pelo que foi falado aqui, o senhor pode dizer, deputado, a pergunta do professor William Caetano, o senhor pode dizer, deputado, sobre o encaminhamento do pedagiômetro no acordo? Falar sobre o encaminhamento do pedagiômetro no acordo. Olha, eu acho que nós tínhamos de falar sobre um cadeiômetro para esse povo, tá? Esses donos dessas concessionárias tinham que ir para a cadeia, meter esse povo no xadrez. É isso que tinha de acontecer. Tá? Porque, pessoal, não existe, num país sério, um empresário rouba, tá? E não é só no Brasil que tem empresário que mete a mão no jarro, não. Em outros países também tem empresários que corrompem agentes públicos, agentes políticos, mas lá eles vão para a cadeia. Agora aqui no Brasil faz um acordo e manda colocar uma plaquinha na beira da estrada pedindo desculpa. E essas famílias dessas pessoas que morreram, muita gente está chorando até hoje. Então, com todo respeito, essa história aí de pedagiômetro, eu queria ver esse povo na cadeia. Não tem solução. E por isso que eu não concordo simplesmente de assinar um acordo de leniência e ficar por isso mesmo. Com todo respeito, eu acho que nesse aspecto o Ministério Público Federal, muita gente foi para a cadeia, como eu disse, um ótimo trabalho da Lava Jato, mas eu não entendo porque foram tão bonzinhos que esse pessoal das concessionárias, tá? Com todo respeito, eu acho que enquanto não colocar dono de concessionário de pedágio na cadeia, nós vamos ficar discutindo esse acordo aí por muitos anos, tá? Pergunta para o deputado Arilson Queurado, feita pelo senhor Aparecido Bellini. Minha pergunta
será: por que esses 90 quilômetros de duplicação não entraram no pacote de duplicação? E quando terminar o contrato final dessa concessão? Aí ele põe um ponto de interrogação, questionando por que não entrou e quando terminar o contrato, o que vai acontecer? Essa é a pergunta, deputado. Alô, Bellini? Na verdade, ele estava no contrato original, esse 90 quilômetros. O que acontece, quando a gente vê o termo de leniência, a própria concessionária coloca que foi oferecido propina para órgãos do governo, principalmente o DR, que suprimiu, tirou de forma ilegal, até porque o ato administrativo, em tese, não tem valor sobre o contrato original. Mas foi feito um ajuste, aceito, suprimiram os 90 quilômetros, né? O término do contrato se dá agora no novembro de 2021, e se a gente não fizer nenhum movimento nesse sentido, nós vamos acontecer o que o deputado Tercílio colocou, nós vamos ficar sem obra e vamos continuar pagando pedágio. Uma das propostas que a gente vai tratar lá nessa frente, que eu tenho, é a gente encaminhar junto aos deputados que a gente acompanhe esses contratos. E se a gente enxergar que as obras não vão ser feitas, que tire o preço do pedágio agora. Fique livre a chancela agora, senão a gente vai ficar pagando e não vai ter obra. Já que não vai ter obra, que para de cobrar agora, que seja um prejuízo um pouco menor para o Estado. Mas não tem como e não entender que ainda vai haver prejuízo. O que foi feito no Estado do Paraná é uma verdadeira ladruagem. E eu fico surpreso com a atuação do Ministério Público Federal. De verdade, o Ministério Público Federal, a força-tarefa da Lava Jato, tão falada, está passando a mão na cabeça das concessionárias paranaenses. Não tem outro termo para falar, porque é muito desrespeitoso a não participação do Estado nesse momento. Eu acho que tem que ter um debate mais profundo. Concordo que foi uma ação positiva, mas já que descobriu o indício, por que já não fez o indicativo de nulidade de fim do pedágio no Estado do Paraná? Por que não usou do mesmo método que usou em outras ações que ela fez no Brasil todo? Por que o pedágio do Paraná não foi feito da mesma forma? O fim do pedágio é o caminho para a gente. Tudo bem que lá na frente a gente possa discutir uma outra solução, um outro tipo de pedágio. Mas não essa pouca vergonha cara que a gente tem aqui, que só pinta praticamente a pista, corta a grama e bota uma ambulância. É isso que a gente tem no pedágio ultimamente. Tem algumas obras que já foram pagas. A carta deixada aqui pelo Dr. Daniel Blansky é um cenário. Nós estamos pagando, estamos brigando por uma obra que devia estar pronta em 2015, que não vai ficar pronta nem em 2021. E vou ser sincero para vocês, a sensibilidade que eu tenho disso, não vai ficar pronta até 2030. Ou a gente endurece, vai para cima, briga, luta pela prisão desse pessoal e para de pagar esse negócio, ou a gente vai gastar mais dinheiro ainda com o pedágio paranaense. E aqui, a Apucarana e a região do Vale do Ivaí é uma das mais prejudicadas. Não adianta o governo estadual e a prefeitura ter um programa só para instalar a empresa. Muitas empresas não vêm aqui, porque você pegar o caminhão para transportar até o porto de Paranaguá, só de pedágio a gente não consegue concorrer com as empresas que estão mais próximas do porto. Essa vai ser a nossa dificuldade de gerar emprego e gerar desenvolvimento. O pedágio é o câncer econômico do Estado do Paraná. Chegou a hora da gente endurecer o caldo. Concordo com Vossa Excelência Jacovós e concordo com o Tercílio. Tercílio que é uma grande referência para a gente na questão do pedágio. Pergunta para o deputado Tercílio Turini, do prefeito de Califórnia, Paulo Wilson Mendes. Deputado, por que a Rodonorte ou DR não permitem colocar um sinaleiro no cruzamento da rua São Francisco com a BR-376? Por que parou a duplicação distante do perímetro urbano? Isto foi prejuízo para o nosso município. Isto pode ser revisto? Obrigado, prefeito, pela pergunta. Eu não sei especificamente sobre o sinaleiro, né? Embora passo de vez em quando ali pela rodovia, mas eu queria falar de uma forma geral. Eu tenho uma preocupação muito grande com quando chegar no término do contrato. Eu acho que nós temos uma insegurança jurídica muito grande. Dá a impressão que existe sempre um juiz, um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo de plantão, pronto para dar uma decisão ágil a favor das concessionárias que não tem a mesma agilidade para mandar eles fazerem as obras.
Então, sempre tem uma decisão que favorece seus concessionários, e eu estou falando isso. Aqui na Econorte, o pedágio mais caro do mundo. Não é só desse planeta. Se tiver pedágio em outro planeta, tiver gente, seguramente esse é o mais caro do mundo. Ele já está aí, R$ 23,70 para carro de passeio, R$ 19,30 para eixo de caminhão. Inviabiliza muitas atividades. Uma região que tem plantadores aí de hortifruti e granjeiro, que eles levam no Ceasa. O cara vai com a caminhonetinha dele lá, ele tem que deixar, não dá mais para pagar com nota de 20, tem que pagar com nota de 50. Ele gasta quase R$ 50 e ele tem que pagar mais para entrar lá no Ceasa. Está inviabilizando um monte de atividades, né? Então, é uma coisa maluca essa questão do pedágio. Gente, ao longo desses anos, o Estado ele tem um poder de fiscalização brutal. Vocês não imaginam, quando o Estado quer, ele tem poder. Ao longo dos anos, o Estado não fiscalizou. Se o Estado fizer aí, que nós recentemente pedimos uma força-tarefa, se o Estado fiscalizar, verificar metro por metro nessas rodovias pedagiadas,